Olá, pessoal. Como eu prometi para vocês, estou aqui para debater sobre tomada de decisão com vocês, né? Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Queria até, se alguém puder me dar um feedback no grupo de bate-papo desse Hangout. Eu não sei se vocês estão acessando o bate-papo, se vocês podem interagir comigo de alguma forma. Vou contar que esteja tudo ok. Na verdade, eu vou... Mas nós estamos aqui, já tem 43 pessoas, né, junto comigo aqui no Hangout. Eu gostaria muito de que nós pudéssemos interagir, né, de que nós pudéssemos fazer aqui mesmo uma confraternização, inclusive, porque é uma data comemorativa. Imagino que muitos de vocês estejam aqui comigo no Hangout porque fazem parte do grupo Neurociência para Todos, que é um grupo que eu organizei até com uma certa... nem imaginava que a gente fosse ter esse volume de pessoas, né? E acredito que por conta dos conteúdos e também do fato da gente evitar todo tipo de propaganda dentro do grupo, e a gente está sempre fazendo uma curadoria, eu acho que a gente conseguiu reunir bastante, né, bastante gente dentro desse grupo. A expectativa que eu tenho, se eu conseguir usar bem todas essas ferramentas aqui, é de que nós estejamos gravando esse Hangout. Então, mesmo as pessoas que não estiverem aqui com a gente vão poder depois acompanhar, né? Então, na verdade, o que eu queria contar para vocês um pouco? Tomada de decisão é um aspecto super importante do comportamento de todos nós, né? No nosso cotidiano, a gente toma um monte de decisões todos os dias. E a gente se sente tremendamente proprietário das nossas próprias decisões. É uma coisa que a gente não abre mão de jeito nenhum, é de dizer que nós somos super capazes de tomar decisões e temos o livre-arbítrio e fazemos aquilo que desejamos. Inclusive, é sinal de liberdade, né? Quando a gente tem liberdade, quando a gente pode, quando a gente se sente dono da própria vida, significa que a gente toma as nossas decisões de forma absolutamente livre, consciente, dono das nossas decisões. Mas o que a neurociência tem trazido de conteúdos novos a respeito disso, que podem mexer com as suas convicções de verdade, é que boa parte do processamento que o seu cérebro faz diante de uma perspectiva de decisão a ser tomada é inconsciente. E o que significa esse processamento ser inconsciente? Significa que ele não é dominado, de que ele não é tratado pela sua consciência, de que ele, na verdade, está trabalhando num nível em que o seu fluxo de pensamento não consegue intervir diretamente. Muita gente chama isso de emoção, né? Quando você conversa sobre isso com alguns neurocientistas, e mesmo nomes importantes como Antônio Damasio, chamam este processo que acontece um pouco fora da consciência do indivíduo como um processo emocional. E a minha perspectiva hoje com vocês é ampliar um pouco esta ideia. Porque eu acredito que vários de vocês estejam familiarizados com esta história, né? Justamente pelo fato de vocês estarem super envolvidos aí com neurociência, estarem no grupo, estarem discutindo diferentes aspectos. Tem muita gente no grupo que já fez especialização em neurociência, que já trabalhou, né? Tem gente que publica, inclusive, nessa área, tem gente que discute textos super interessantes em tomada de decisão. Então, muitos de vocês estão familiarizados com esse questionamento que a neurociência trouxe. Será que a tomada de decisão é um processo consciente ou um processo inconsciente? E quando a gente diz que esse processo está acontecendo na inconsciência, a gente culpa a tal da emoção. Então, na verdade, seria um binômio, um desequilíbrio, um processo que envolve, de um lado, aspectos racionais e, de outro, chamados aspectos emocionais. Mas o que eu realmente gostaria de discutir com vocês num nível um pouco mais elaborado, porque
Quando a gente escreve sobre isso, quando a gente fala sobre isso em palestra, recentemente eu gravei um vídeo sobre tomada de decisão, e a gente coloca mesmo esse binômio dessa forma. De um lado, o que a gente chama de emoções ou processos emocionais, e de outro, os processos racionais, né? Como se eu soubesse esses dois pesos no seu processamento cerebral. Mas eu queria incrementar essa história com algumas reflexões que a gente pode fazer dentro mesmo do aspecto do funcionamento cerebral, tá? Então, essencialmente, o que eu queria posicionar vocês, o que eu queria ampliar em termos de discussão e tomada de decisão, é o que nós de fato chamamos de emoção, tá? A maior parte das pessoas, quando fala a palavra emoção, imediatamente entende o que sente-se diante de alguma situação. Sempre quando a gente fala de emoção, nós falamos de algo que nós estamos sentindo. A questão fundamental é que emoção é um comportamento. Quando nós estamos diante de uma condição, de uma situação que seja possível de desenvolver uma reação emocional, essa qualificação daquilo que está no nosso entorno, então o que você está vendo, o que você está ouvindo, o lugar que você está, a situação que você se encontra, é que vai mobilizar o seu sistema nervoso, vai mobilizar o seu cérebro em direção a uma reação emocional. Então, quando o seu coração dispara, quando você sente frio na barriga, quando você sente alterações no seu processamento fisiológico, na verdade, é você quem está fazendo essa reação. Esta reação toda, ela emana do funcionamento do seu cérebro e do seu corpo. Não é nada alheio a você, ou sobre o qual você não tenha domínio, ou sobre o qual você não tenha responsabilidade, digamos assim. Você pode dizer para mim, mas Carla, eu não consigo controlar minhas emoções, eu não consigo fazer com que as minhas emoções estejam sob a minha custódia. Pois bem, aí que nós vamos ter que entrar numa outra discussão. O que é que você chama de consciência? O que é que você chama de você nessa história? O que é que você considera que é você neste papel? Porque quando você diz para mim, eu não consigo controlar as minhas emoções, você está me dizendo que a sua parte consciente, que a gente pode chamar de ego, que a gente pode chamar de córtex pré-frontal, que a gente pode chamar de raciocínio, que a gente pode chamar de memória de trabalho, tem uma opção de formas de se intitular esse fluxo de pensamento, mas que a gente, na verdade, considera como sendo a nossa consciência, ela é só uma parte do seu processamento cerebral. Então, muitas das reações emocionais que você tem, elas acontecem como fruto ou como resultado de várias experiências que você tem ao longo da vida e que vão fazendo com que determinadas coisas produzam determinadas reações. Só que essas reações acontecem como resultado do processamento ou do funcionamento do seu cérebro. Não é de outro lugar. Não é fora de você. Emoção não é alguma coisa que te toma. Emoção é uma reação que você teve diante de um cenário que tem a relevância emocional, tá? Então, é um cheiro que te lembra a casa da sua avó, uma comida, é um cheiro que te lembra um lugar, é um cheiro que te lembra uma situação, é uma imagem que te remete a alguma sensação que está ligada ao seu passado. E aí, o nosso sistema emocional, qual é o trabalho dele? O que o nosso sistema emocional faz? Quando a gente fala de sistema emocional, a gente fala, bom, está aqui o sistema límbico, o sistema emocional, as pessoas imediatamente pensam que nós estamos falando de um sistema sensorial, de um sistema que sente. Quando, na verdade, o sistema emocional, aquela região do sistema límbico que envolve a amígdala, que envolve uma porção de estruturas super importantes para a nossa fisiologia, eles, na verdade, estão reagindo a memórias, situações, circunstâncias que já tenham acontecido no passado.
Muitos de vocês já podem ter me ouvido contar a respeito do coelhinho, né? Que mora num lugar onde as coisas estão mudando, não é? Porque acaba a água, ou porque muda a geografia do lugar. E aí ele um dia sai de manhã de casa, vai tomar água no lugar que ele está geralmente acostumado a tomar água, e imediatamente ele descobre que aquela fonte de água que ele costumava usar não existe mais. Né? E ele fala, bom, cheira, não encontra aquela aguinha que ele está acostumado a tomar, ele está com sede, ele começa a farejar cada vez mais para ver se ele encontra o cheirinho de terra molhada. E aí ele vai varejando, tal, parece que está chegando perto de alguma coisa que cheira a terrinha molhada, que vai ter água, e ele vai indo naquela direção, e ele indo naquela direção, sendo chamado por aquele cheirinho de terra molhada, ele encontra com um predador. E ele toma um corre do predador. E é aquela, né? Vai pra lá. O que ele descobre naquela situação? Que ele vai ter que fugir, ele vai, né? Ele sente toda aquela sensação de que a gente chama de sistema de reação de luta ou fuga, né? Taquicardia, redistribuição do fluxo sanguíneo, então tira o fluxo sanguíneo das vísceras, joga para os músculos, faz todo um drive, né, comportamental para fugir. E aí ele se enfia lá numa toca e ele fica lá dentro da toca, né, ofegante, com o coração batendo, com todas aquelas sensações que estão associadas ao que nós humanos chamamos de medo, não é? E aí, nesse exato momento, toda aquela circunstância daquele lugar onde ele estava sentindo o cheirinho de água, daquela situação onde ele encontrou com aquele predador, ficam marcadas por essa reação que ele teve. Então, a próxima vez que ele se aproximar de novo daquele lugar, qual é o papel do sistema emocional? É identificar o seu entorno, identificar aonde ele está e qual é a situação que ele está vivendo, para direcionar o comportamento do nosso coelhinho para bem longe dali. O coelhinho pode voltar a farejar naquela direção e sentir o cheiro de terrinha molhada por ali, mas a tomada de decisão dele agora já vai ser completamente diferente. O que antes não tinha problema nenhum e ele continuou farejando em direção à terra molhada para ver se, afinal de contas, ele achava água, neste novo momento onde ele entra de novo em contato com aquele lugar que tem o tal do cheirinho de terra molhada, mas que ele encontrou o predador, já não vai ser um encontro agradável. No momento em que ele chegar perto daquele lugar de novo, ele vai sentir a taquicardia, ele vai sentir o que a gente chama, então, de reação emocional. Ele vai ter a reação emocional e esta reação emocional vai avisá-lo de que aquele lugar não é um bom lugar para se estar. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que pensar sobre tomada de decisão. Ao invés da gente ficar se perguntando, será que emoção, será que razão? A gente primeiro precisa entender o que é emoção e o que é razão. E emoção nada mais é do que um sistema de memória. Ok? Uma memória bem primitiva, uma memória que desconsidera os aspectos cognitivos. Então, não tem palavra, não tem linguagem, não tem nome, não tem descrição, tem só reações. E ao reagirmos a determinadas circunstâncias, nós estamos, na verdade, recuperando uma memória daquela situação que nos ensinou a sentir daquela forma aquela aproximação. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou abrir aqui um pouquinho aquele nosso post no Facebook para ver se, né, tem alguma coisa aqui que a gente possa discutir. Tem gente que está só conseguindo ouvir, Cássia, provavelmente alguma coisa no seu sistema. O Adilson está falando que está vendo e ouvindo perfeitamente. O Pedro falou assim, eu ouvi falar uma vez que pessoas que estão com raiva acabam tomando decisões com mais lógica ou clareza, pois acabam desmembrando um problema grande em vários probleminhas pequenos. Tem algum embasamento científico? Peraí, Pedro. Cássia, penso que não devemos tomar nenhuma atitude no momento da raiva. Agir no calor da emoção nem sempre dá certo. Vamos lá. Eu não conheço nenhum resultado científico, viu, Pedro, que fale que na hora da raiva a gente toma decisões melhores porque a gente fragmenta o problema. O que eu sei a respeito da raiva é que a raiva faz com que a gente opte por decisões que nós consideramos
mais seguras, que estão mais no nosso sistema automático, né? Que são decisões que a gente já conhece. O que acontece muito em situações de raiva é que a gente acaba optando por decisões mais simples de serem tomadas. Quem sabe alguém considere isso decisões mais claras, né? O fato é que, em tempos atuais, as melhores decisões a serem tomadas são as mais criativas, né? As pessoas que definitivamente se comportam da mesma forma sempre têm uma baixa capacidade de adaptação diante desse momento, especialmente momentos como esse de crise, onde a gente precisa inovar, onde a gente precisa dar uma solução que ninguém deu, né? Então, nesse caso, eu tenho que concordar com a Cássia, que diz assim, olha, é difícil tomar decisões em um momento onde a emoção está muito aflorada. De verdade, você deve evitar. Mas, por que será que você sentiu raiva? Isso é um passo atrás nessa história, né? Você está diante de uma situação e essa situação te provocou raiva. Por que você sentiu raiva? Por que você, naquele momento, não está conseguindo ver as coisas de uma forma mais clara para poder tomar uma decisão mais acertada? Será que realmente existe um elemento ali para te provocar raiva e que isto vale a pena naquele momento? Com certeza não vai ser na hora da raiva que você vai resolver a raiva, tá? Então, é muito importante a gente pensar que, se enquanto esse sistema aqui é um sistema de memória primitivo, esse sistema emocional é um sistema de memória primitivo, do outro lado, que a gente chama de razão, nós temos um sistema capaz de tomar atitudes de forma antecipada, preparar o sistema para agir de uma determinada forma. Então, na verdade, controlar as nossas emoções não está diretamente relacionado a tentar evitar o que se sente, mas está em tentar evitar a reação. Né? Se você conseguir evitar a reação, você com certeza conseguirá ter mais clareza na hora de tomar uma decisão. A emoção negativa, como algumas pessoas falam, se a gente for olhar mesmo o sistema emocional, ele não é nem negativo nem positivo. Ele é, né? Ele simplesmente qualifica situações. Não existe emoção positiva ou negativa. Existem situações qualificadas como necessárias de serem procuradas e outras necessárias de serem evitadas, né? Então, tem coisas que eu vou ao encontro porque podem me dar prazer e outras que eu me afasto porque são situações que podem me causar desprazer, dor, desconforto, né? Então, esse é um sistema, vamos dizer, básico. É óbvio que a emoção não é tão simples assim, porque se a gente for pensar simbolicamente, na psicodinâmica, nos desdobramentos dessa emoção, é possível que a gente esteja diante de situações que representam aversão para grande parte das pessoas, mas que eu gosto, né? Porque ela simboliza alguma coisa diferente para mim. Então, não dá para a gente qualificar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Depende da pessoa. Mas, em geral, o que causa dor, o que causa desconforto, as pessoas se afastam. E o que causa prazer, as pessoas procuram. Esse sistema, que é um sistema simples, a princípio, por quê? Ele procura evitar situações de desconforto, ele procura procurar situações que sejam adequadas. Ele é um sistema mais bateu, levou. E nada consciente. Então, a emoção tem um drive de solução que é bem rápido. Ela resolve rápido, porque ela é bateu, levou. E se você não antecipadamente já não tiver pensado, bom, eu vou estar naquela reunião, eu vou fazer uma negociação, então quais são as condições dessa negociação, que tipo de coisa a pessoa pode me falar, de que forma que ela pode me desconcertar, qual é a proposta que ela vai fazer que me agrada. Então, uma das coisas que você precisa organizar antes de entrar numa sala para fazer uma negociação é um plano de ação. Você não pode entrar simplesmente com a sua emoção, vamos dizer assim, vamos lá ver o que vai... Não, de jeito nenhum. Porque a sua emoção, ela pode sim usar uma porção de elementos que estão na sua memória, que te ajudam a lembrar de situações anteriores e a sua experiência com outras negociações, mas ela também
pode te deixar embaraçado, pode te deixar com medo de que o resultado não vai ser o melhor para você e pode te deixar inseguro. Então, o mesmo sistema que é apoio para você tomar decisões mais acertadas é também o sistema que pode te minar a confiança. Então, é por isso que muita gente não concorda que a emoção poderia ser positiva, que poderia ser uma ajuda interessante quando você está diante de uma decisão a ser tomada. Muita gente critica essa posição. Ah, não, use a emoção. Parece que você fala quando você vai usar a emoção que você vai ter uma decisão descontrolada. Não é isso. De novo, o que é emoção? Qual parte da emoção é boa para a tomada de decisão? A Érica está aí assistindo a gente, né? A Érica fala muito sobre neuromarketing. Né? Vocês já devem ter visto as publicações da Érica Ariano lá no grupo. Quase ninguém que trabalha com neuromarketing sabe fazer essa distinção adequada. Considera-se a emoção como uma forma grosseira, a emoção como se fosse tudo a mesma coisa. E no fundo nós temos emoções que merecem ser ouvidas, digamos assim, e temos emoções que precisam ser julgadas adequadamente para que elas não interfiram e não atrapalhem a nossa tomada de decisão. Então, existe emoção que é ruim para a decisão? Existe. Existe emoção que é boa? Sim, existe. A questão é, qual? Como que eu me treino? Como é que eu me ajusto a ouvir a emoção certa? O ideal é que eu não sinta, ou que eu não reaja, que eu não produza a emoção errada. Percebe que o buraco está mais embaixo? Ao entrar numa sala de negociação, por exemplo, ao fazer uma negociação, ao mediar uma negociação, eu ter absoluta certeza de até onde eu posso ir, quais são as ameaças que eu não posso admitir, qual é a minha capacidade de negociação, qual é a forma que eu tenho para entender onde que o outro está, quais são as emoções que estão governando o outro. Eu preciso ter as coisas um pouco mais sob o meu controle. Por quê? Isso não vai permitir que emoções do tipo medo, angústia, ansiedade tomem espaço. Então, quando a gente fala que a emoção participa da decisão, ela participa o tempo todo. Mas o que eu devo fazer com a minha emoção para que ela seja positiva para a minha tomada de decisão? Limpar essa emoção. Né? Fazer com que o meu sistema emocional esteja muito mais envolvido com experiências passadas que tenham me trazido resultados adequados do que expectativas muito mais ligadas a quanto eu acredito que eu possa ser frustrado numa determinada situação, quanto que uma determinada situação pode me agredir. É como se a gente fala assim, entrar meio de peito aberto sem uma predisposição negativa para aquele processo, tá? Comentando sobre a Érica trabalha muito com uma questão ligada ao entendimento de como que a gente pode trabalhar com a emoção do consumidor para que ele se envolva com a marca, para que ele se envolva com o propósito, né? Eu não sei se o Thiago Vieira está por aí, ele também fala bastante sobre essas coisas. É lógico que em neuromarketing você pode trabalhar com aspectos positivos da emoção e fazer com que o indivíduo se comprometa, se motive com aquele produto, com aquela marca, porque ela tem significado para o indivíduo. E existe o outro lado, que o pessoal fala muito, que vai vender para o cérebro reptiliano, que isso, que aquilo, que é vender solução para medo. Cria o medo na pessoa e depois dá a solução para o medo. Isso é quase antiético, né? A gente saber que está fazendo isso deliberadamente. Criar uma situação de perigo e depois dar a solução. E dizer que você é a solução, que o seu produto é a solução. Né? Você está mexendo de forma antiética até com a emoção dos outros. Mas, se você consegue fazer com que sua marca, seu produto, seu design ajude as pessoas a se sentirem melhor, faça com que as pessoas estejam engajadas com propósitos mais interessantes, você está trabalhando com as emoções, igualmente com as emoções, mas de forma muito mais positiva, trazendo qualidade, incrementando em qualidade de vida para o seu consumidor, por exemplo. Né? E a razão? Onde fica a razão? A razão é mesmo a mãe da decisão?
ou a razão está subordinada à emoção? Isso é uma pergunta que todo mundo quer fazer, né? Vamos ler um pouquinho aqui. Ixi, agora o pessoal resolveu falar tudo. O Henrique perguntando assim, tendo uma reação impulsiva na tomada de decisão, há maior relação com o inconsciente? Então, Henrique, na verdade, o inconsciente é todo esse processamento que eu chamei aqui de emocional, que gera as reações emocionais, que não está sendo acompanhado pelo sistema racional, pelo córtex pré-frontal, que não está sendo acompanhado no seu fluxo de pensamento. E isso não é só o inconsciente da psicologia, né? Porque quando a gente fala inconsciente, a gente acaba se remetendo um pouco à psicanálise, né? Quem cunhou esse termo, na verdade, foi Freud. Isso está na base da psicanálise. Então, se a gente entender aquele inconsciente, que na verdade tem os traumas, não é bem assim. É um pouco mais amplo do que aquilo. Na verdade, esse sistema que está correndo por trás aí no automático, né? Ele é um sistema que envolve toda a sua inconsciência, que é muito mais do que seus traumas, etc. Você tem um monte de inconsciente que trabalha a serviço de promover respostas mais rápidas, promover respostas adaptativas, que garantem a sobrevivência do indivíduo em situações, inclusive, onde é necessário uma tomada de decisão mais rápida, né? A Juliana fala assim, é possível controlar por meio de treinamento essas reações emocionais? Ou pelo menos a intensidade delas? Juliana, não é para treinar, controlar a reação. É para ficar se perguntando por que você tem essa reação. Tentar entender aonde que aquela situação está te pegando. Qual é o elemento daquela situação que te suscita medo, que te suscita raiva, que faz com que você se sinta inseguro, ansioso? O que tem aqui que me ameaça? O que tem nessa situação que me ameaça? É muito mais uma escuta. E eu te diria, uma escuta amorosa consigo. Você não precisa ficar também brigando, se degladiando com você. Né? Uma escuta amorosa. Por que eu tenho essas reações? Da onde é que isso surgiu em mim? O que é que está sendo significado neste momento? Isso é um processo que se faz muito em terapia, né? Mas você pode tentar fazer isso de uma forma um pouco mais simples. Tentar entender qual é o elemento daquela situação que te agride. Qual é o comportamento da outra pessoa que te agride. Na psicologia já diriam que aquilo que agride a você no outro é uma característica sua que você não aceita. Mas isso é outro papo, né? A Janaína fala assim, assim como a raiva, às vezes temos atitudes como consequência, tipo medo, susto, temos reações que nem imaginávamos ter. Seria inconsciente? É isso que eu estava falando agora, né? Visto, está gostando muito do Hangout, você poderia comentar a visão da neurociência e tomar de decisão com relação ao conceito de arbítrio? Vou chegar ali. Agora eu vou exatamente aí, porque eu vou considerar o papel da razão, né? Essa coisa da tomada de decisão. Cara, a terapia com o psicólogo seria a melhor maneira para entendermos as nossas emoções e agirmos de maneira mais adequada? Vanessa, a terapia com o psicólogo, na minha opinião, tá? Precisa ser feita com um processo terapêutico que considere esses aspectos simbólicos do inconsciente. Porque se você faz uma terapia que trabalha com o comportamento, na superficialidade da reação, é possível que estes aspectos mais simbólicos, que na verdade mobilizam a maior parte das reações, não sejam adequadamente considerados. Tá? Então eu tomaria muito cuidado com a linha terapêutica que eu vou seguir. Eu não posso ficar aqui pichando ou falando bem disso, daquilo, mas seria este o aspecto que você deveria pensar. A Rosângela está falando assim, podemos entender então que são os estímulos sensoriais que estimulam a emoção e consequentemente as reações motoras? Rosângela, essa é a base do funcionamento nervoso, tá? O sistema nervoso funciona assim, ele recebe informações sensoriais, processa isso em diferentes níveis, um destes níveis é o sistema límbico e por isso nós teríamos a produção de reações emocionais. Em outros níveis você teria reflexos posturais, movimentos voluntários, as reações emocionais, reações cognitivas, funções executivas. Isso é exatamente o nível em que determinado processamento acontece dentro do sistema nervoso, né? A ansiedade pode ser benéfica para a tomada de decisões ou ela sempre será maléfica? Pedro, ansiedade, naquele termo, tenho pressa de que as coisas se resolvam, tenho pressa porque tenho medo, ansiedade mesmo sempre vai ser ruim, porque ela desequilibra o sistema.
né? Ela faz com que exista uma tendência no processamento neural para que ele seja mobilizado por este medo, por essa ansiedade, por essa pressa, tá? Então, às vezes, nem é necessário tomar uma decisão tão rapidamente, mas você acaba tomando, né? E aí, isso é bem complicado. A Márcia está falando sobre as decisões tomadas sob pressão. Muitas decisões nós tomamos sob pressão. E essas são as mais complicadas de tomar. Porque se eu tenho tempo, né? Eu faço um mind map, eu chamo a galera, faço um brainstorming, todo mundo, vamos lá, vamos discutir e tal. Essas decisões geralmente não trazem muita complicação. As decisões que realmente mexem com a gente estão ligadas diretamente às decisões que a gente toma sob pressão, né? Justamente um treino do seu sistema vai fazer com que, sob pressão, ainda que sob pressão, você tenha uma tomada de decisão mais voltada para um caminho equalizado entre o que você sente e o que você pensa. Por quê? Esse jogo entre razão e emoção, entre o que você pensa e o que você sente, precisa ser feito de antemão. Você precisa já ter feito este processo. Por quê? Porque você vai usar para responder o sistema que o Kahneman chama de sistema rápido, que é esse sistema automático. E o sistema automático, ele opta por soluções que já tenham sido orquestradas antes e que, mesmo que não tenha dado o melhor resultado possível, foi aquela solução possível para aquele momento. Então, se nós pudermos pensar antes nas coisas que a gente pode enfrentar e como nós reagiríamos diante delas, isso pode nos preparar melhor para a tomada de decisão. Mas sempre tentar rebaixar 2 elementos, a ansiedade e o medo. Porque quando a gente fala em raiva, na verdade, raiva é uma outra reação de medo, né? Vamos lá. Pessoal, vocês estão lutando aqui de pergunta, eu não sei nem se eu vou dar conta de responder tudo isso, hein? Vamos lá. O Frederico, poderíamos ressignificar nossas emoções através de mudança dos significados que damos aos nossos pensamentos? De novo, o problema não é o que você pensa. O problema é você casar o que você vê, a situação que você está enfrentando e da forma como você reage. Pensamento é alguma coisa que vem depois. O que os seus pensamentos podem fazer é ajudar você nesse processo de leitura das suas reações emocionais. Tentar entender, tentar parear adequadamente qual é o estímulo que está provocando tal reação e tentar limpar essas coisas. Então, seus pensamentos, eles, na verdade, servem como raciocínio, linha de raciocínio. Mas não adianta você gerar códigos de conduta, do tipo, não vou mais sentir tal coisa diante disso. Não adianta. Se punir, se policiar, porque tudo isso é a construção de uma máscara, a construção de uma persona. E ela vem abaixo. Principalmente em momentos de alta tensão, tá bom? Ricardo fala assim, como trabalhar uma reação emocional que ficou gravada em algum momento passado, onde lá naquele momento era necessário ter essa reação, porém no momento presente, onde já não há mais a situação nem a necessidade dessa resposta emocional, ter novamente a reação emocional sem a necessidade para a qual ela foi criada, muitas vezes nos levam a tomar decisões equivocadas. Pode falar a respeito? É isso, Ricardo, porque eu pareei um resultado que me interessava, né? Um prazer, uma situação, provavelmente você pode estar considerando, inclusive, aí o uso de substâncias químicas, né? Então, eu considerei que o uso, por exemplo, da cocaína era interessante numa determinada situação. Mas ele deixa de ser interessante porque eu começo a amealhar um monte de prejuízos por causa daquilo e tal, mas isso não faz com que o comportamento e a emoção sejam dispareadas. Eu preciso, na verdade, penetrar profundamente nessa relação e produzir transformações nessa relação. E, de novo, não vai adiantar você ficar dizendo devo não fazer desse jeito, não posso isso, não posso aquilo. Porque a primeira situação de blackout que esse usuário, esse dependente químico tiver, ele recai. Tá? Que isso que a gente já está mais do que careca de ver, né? Qual a diferença entre memória operativa e memória sensorial? A memória operacional, confirma para mim aí, porque o termo correto é memória operacional, memória de trabalho. São memórias completamente distintas, tá? Eu vou pedir para você assistir um vídeo que eu postei. Foi uma entrevista que eu participei, tá no grupo, tá na minha fanpage,
que é o que é memória. Lá você vai ter uma visão bem abrangente sobre tudo que está relacionado com memória. O Matheus está me agradecendo, postou aqui um link sobre tomada de decisão. A ideia é que bexiga cheia facilita controle de impulso em área não relacionada com segurar xixi. Ok, vamos lá. Então eu vou terminar o nosso papo aqui, contando para vocês um pouco como é que fica esse outro lado, o lado da razão. Por que razão? Vamos lá, com cuidado aqui, porque isso é um terreno arenoso, né? Por que razão muitos neurocientistas, e na verdade você tem pesquisas e mais pesquisas, que reforçam a ideia de que nós não temos livre-arbítrio, de que o que nós fazemos é determinado pelo nosso cérebro. Inclusive tem um texto que eu adoro, que eu infelizmente nunca mais achei esse texto, eu li ele uma vez e perdi a referência e nunca mais encontrei, que o autor usa a seguinte frase, né? Será que o meu cérebro é que me faz fazer isto? Em inglês, my brain make me do it. Ele diz assim, é o seu cérebro quem faz você fazer as coisas. Mas a pergunta mais importante a ser respondida é, quem é seu cérebro? Né? Que não seja exatamente você mesmo. Essa separação que nós fazemos entre consciência, ego, existência e cérebro, que é uma herança religiosa e uma herança, na verdade, cartesiana, dualista, que diz assim, olha, existe um cérebro que está comandando o corpo e existe uma mente que está se relacionando com este cérebro. Eu sou a mente. O cérebro é outra coisa, é matéria, não tem nada a ver comigo que sou absolutamente etéreo, né, fluido e uma substância espiritual. E minha existência enquanto ser humano está totalmente apartada desta relação material com o mundo, e inclusive é feio dizer que você é materialista. Pode ser até considerado um xingamento, você chamar alguém de materialista, né? Mas a questão é a seguinte, o conceito de matéria vem mudando. A matéria já não é mais uma coisa estanque como uma mesa, uma coisa parada como essa tela de computador para a qual você está olhando, aí para o seu celular quando você está observando. Essa matéria estanque, parada, fria, não representa o seu cérebro. Seu cérebro é uma estrutura móvel, maleável, complexa e que está processando nesse exato momento um monte de informações em dois planos. Algumas informações, muito poucas informações, estão num fluxo de pensamento que você chama de consciente, e um monte de outras estão acontecendo num fluxo que é inconsciente, que você não está tendo acesso a eles agora. Se você, por alguma razão, for chamado a atenção sobre algum desses processos, é possível que você passe a acompanhar o andamento daquele processo. E o que acontece? Acontece que o cérebro tem um monte de circuitos de respostas automatizadas. São respostas prontas que são desse jeito, não porque ele veio assim de fábrica, mas porque ao longo da sua vida, estes comportamentos foram sendo selecionados como sendo comportamentos mais adequados. E eu não estou falando só mais das reações emocionais. Estou falando de movimentos voluntários, de frases, de formas de falar. A sua linguagem é um dos comportamentos mais automatizados e estereotipados que você pode executar. Você acha que você está absolutamente consciente enquanto faz o seu fluxo na sua frase, na sua linguagem, e muitas das palavras e das frases que você monta são automáticas. Você não conseguiria fazer isso do ponto de vista consciente. Na verdade, você está só acompanhando a tradução daquilo que você gostaria de falar em linguagem. E aí você vai dizer para mim que você fala de uma forma inconsciente, que o que você fala não representa o seu desejo, a sua voluntariedade? Não, é porque o processo que faz você falar desta forma, com estas palavras, nesta sequência, com esse sotaque, é automático. Por isso é tão difícil aprender outra língua, né? Meu amigo Alex, que não me deixa mentir. Né? A gente precisa construir fluxos de expressividade na outra língua que sejam automáticos, que não dependam da consciência. Sabe por quê? Porque a consciência lentifica os processos.
Então, é interessante para o nosso sistema que o cérebro tem esse monte de sistemas automáticos. Isso não significa que o nosso livre-arbítrio foi consumido, porque no momento em que, de fato, nós precisamos tomar decisões, nós usamos o nosso livre-arbítrio, porque nós paramos para tudo, que agora eu vou tomar uma decisão séria, vou considerar, vou fazer meu mind map aqui, e vou tomar uma decisão baseada em livre-arbítrio. Mas, como estes processos que estão acontecendo lá dentro têm um drive automático, se eu for testar isso em um laboratório, e foi isso que foi feito, vai aparecer este comportamento que parece que a sua consciência só é avisada de que ele será feito. O teste mais famoso, se vocês quiserem, depois eu posto esse vídeo no grupo, senão o Matheus quebra meu galho, que o Matheus está o tempo inteiro tocando, né? Me acompanhando nas publicações. Então, se ele não souber, eu passo para ele a referência. Mas é um vídeo que mostra um testezinho aonde a brincadeira é simples. Coloco aqui um eletroencefalograma para medir a atividade, especialmente do seu córtex pré-frontal, que é onde a gente acredita que estão os processamentos conscientes, e uma marcação importante nas áreas cerebrais que comandam a mão, por exemplo. Tá bom? E aí o teste é o seguinte, tem um reloginho na tela com um ponteiro. E aí a ideia é que você aperte o botão, que você clique para que o ponteiro pare em um determinado ponto e que você olhe o relógio e pense em qual momento que você quis parar o relógio. E aí, ao mesmo tempo, eles medem a atividade do seu córtex motor que mobilizou o dedo para clicar e para parar o relógio. Conclusão, o seu dedo para o relógio antes que você pense que queria parar o relógio. Pronto, não tem mais livre-arbítrio. Ninguém pensa que isso pode ser uma automatização que faz com que a sua própria ansiedade de que a coisa aconteça se coloque na frente e determine que hora que você vai apertar aquele botão. Nossa, que decisão complicada, né? Apertar um botão para parar um reloginho. Esse tipo de decisão o cérebro não precisa da consciência para tomar. Ele tem seus próprios drives, que são construídos com base nos seus hormônios, no jeito que você funciona, na forma como você pensa, né? Então, essa questão do livre-arbítrio, ela não é delicada, ela só é mal interpretada. Tá? Todo mundo continua tendo livre-arbítrio. O problema é que nem sempre você precisa dele. A maior parte do tempo, você executa as coisas sem precisar desse livre-arbítrio. Tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Era mais mesmo uma palhinha sobre tomada de decisão, né? A gente costuma falar horas sobre isso, mostrando todos esses sistemas, né? Peraí. Taranã. O Matheus, mas, Carla, dentro dessa discussão de pensamento vir depois, no caso da linha cognitivo-comportamental, pensamos em termos de pensamentos automáticos, que precedem nossas emoções e comportamentos. E avaliando esses pensamentos, que é uma parte da terapia. O que acha? Eu não concordo com isso, Matheus, vai me desculpar, mas se você observar o funcionamento do sistema nervoso, você vai perceber que o processo da reação emocional está diretamente relacionado a circuitos reflexos do sistema límbico. O que você tem como indutor dessas reações emocionais, muitas vezes são processos simbólicos que não dá para chamar de pensamento. Quem sabe, o que está inadequado nesse conceito é a aplicação da palavra pensamento. Tá? A gente pode discutir isso um pouco melhor, mas eu não pensaria nesse sistema que antecede a reação emocional como um pensamento. Tá? Podemos dizer que o autoconhecimento é a base para uma melhor tomada de decisão? O autoconhecimento é o melhor caminho para tudo, né? Porque tem uma questão muito complicada, né, aqui no autoconhecimento, que é assim, nós resolvemos ser seres humanos que interagem no ambiente através de mecanismos e de ferramentas cognitivas super elaboradas. Mas não queremos nos responsabilizar diretamente por isso. Queremos ter a liberdade de um animalzinho que reage a tudo do jeito que bem entende, mas com um poder enorme
de mudar o ambiente, né? Ok, o pessoal está aqui agradecendo as respostas que eu dei. A Débora pediu a referência do Alex sobre aprendizagem de linguagem. Na verdade, Débora, o Alex é meu professor de inglês. E, como eu sempre tive enormes dificuldades de aprender inglês, eu discuto o ensino neurociência para ele, para que ele possa aplicar esses conhecimentos na técnica dele como professor de inglês, né? Então, vou fazer uma propaganda dele aqui, porque ele é muito meu amigo, muito querido. E se vocês estiverem precisando de alguém para destravar essa língua aí, Alexandre Franchin. Tá aí no grupo, ele é nosso super companheiro do grupo aí. Ele está, inclusive, produzindo um material para discutir aprendizagem de inglês com base na neurociência. Estou cobrando ele aqui publicamente, porque ele está me devendo isso há um tempão. Marli, por isso que alguns entendem que essa fala inconsciente automática é um outro dentro de si. Exato, Marli, não existe um outro. É tudo você mesmo. O nosso problema é que a gente tem dificuldade de assumir aquilo que a gente é, mas que a gente não gostaria de ser. Aquilo que a gente é, mas não tem consciência de ser. Então, o que a gente é esse bonitinho aqui, consciente, que está com tudo, tomando conta de tudo. E o outro é aquele animal que faz a gente fazer um monte de coisa que a gente não queria, né? A Paula fala assim, existe um estudo sobre a influência da música na resolução de dilemas morais e tomada de decisão. Seria um estímulo externo ativando o sistema interno de memórias, influenciando mesmo a tomada de decisão? Paula, estou imaginando a música como um elemento muito importante na construção de um sistema emocional mais estável, tá? Queria que você me mandasse a referência para eu poder analisar isso um pouco melhor. Mas eu sempre entendo a música desta forma, como um tapete para uma produção de emoções um pouco mais estáveis, regulando um pouco esse sistema. Gosto muito dessa perspectiva, tá? O Matheus agradeceu, o Ricardo está falando que teve problema com o sinal, né? A gente tem o sinal no YouTube, tem o sinal no Google Plus, tem o sinal dentro do site. Que mais? Vamos ver se mais alguém falou alguma coisa. Eu vou tentar resolver essa história para que a gente possa conversar direto aqui no bate-papo, né? Não, ele não pode compartilhar. Você pode entrar em contato, viu, Débora? O Alex não pode compartilhar no grupo nem nada, porque você lembra que a gente tem restrições, não é? A propaganda. Mas você pode entrar em contato com ele, aí adicionar, tal, etc., porque ele merece. Super fofo, super comprometido. É o meu professor de inglês escolhido para me tirar desse enrosco. Porque eu entendo inglês, eu leio inglês, mas eu não falo. Agora ele disse que eu estou falando, mas são os ouvidos dele, a orelha dele. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tananã. Pessoal, acho que é isso. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, quiserem fazer perguntas, tem um monte de gente que escreveu para mim dentro do Facebook, lá no Messenger. Espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho, para comemorar uma coisa que me deixou muito feliz, porque é legal a gente pensar que fazendo um trabalho cuidadoso, evitando, né, vender coisas que sejam comerciais, mas que não sejam verdadeiras, a gente tenha tanta gente acompanhando o trabalho da gente, né? Então, essas 10 mil pessoas que estão lá no grupo, que hoje já são 10.100, não é? São um absoluto motivo de orgulho para mim, e eu espero que a gente vá crescendo e que a gente possa difundir um conhecimento neurocientífico, pelo menos cuidadoso, né? Eu não pretendo ser a dona da verdade, mas eu pretendo cuidar para que a verdade seja um objetivo a ser alcançado, né? A perseguido. Tem gente que diz que a gente nunca vai chegar na verdade, né? Mas eu gostaria que a verdade fosse um objetivo a ser perseguido. E é isso. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui. É uma pena que a gente não consiga ter uma interação direta aqui, porque eu fui incompetente, né? Devo confessar. O pessoal está agradecendo. Muito bem. Matheus, depois eu vejo, tá bom? Eu acho que é da Susan. É esse mesmo.
É esse mesmo que você colocou aqui. Pessoal, o Matheus já até publicou aqui no YouTube o negócio do experimento. Esse rapaz é eficientérrimo, viu? Que mais? É isso. Todo mundo agradeceu, todo mundo achou... O Alex escreveu que é ele, mas que não pode fazer propaganda. Safado. Não podia. Pode ir apagando esse seu comentário aqui. É isso aí. Gente, obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido uma comemoração à nossa altura, não é? A altura de um grupo tão dinâmico, tão participativo, com pessoas tão incríveis. Um abraço grande para colaboradores muito especiais, o Matheus, o Tiago, a Érica, a gente que publica, que escreve, gente que comenta. Não dá nem para mencionar o nome de todos vocês. Meus alunos da especialização da Santa Casa, os meus alunos da Inédita, gente que está o tempo inteiro me elogiando, me botando para cima, me botando para frente. Eu sei que muitos desses elogios são só para me levantar, mas um carinho muito especial por todos vocês e fico muito feliz que vocês gostem do trabalho que a gente realiza, tá? Ó, beijo, prazer em ver a todos vocês. Uma pena que a interação tenha sido tão unilateral. A gente cria outros fóruns. Na verdade, a Érica está querendo que eu faça um meet-up. Vamos lá. Quem sabe, em breve a gente se encontra num local mesmo, ao vivo, em a cores, para discutir neurociência e para, obviamente, tomar uns goró, né? Beijo, tchau, fiquem bem, boa noite, até. Aqui na Inédita, neurociência é para todos.